O desafio dessa semana foi o concerto número 2 para a flauta do Mozart. E eu vou contar um pouco das minhas impressões do que eu entendi desse concerto durante a semana. Ele segue um padrão bem clássico de concerto e é formado por 3 movimentos. O primeiro e o último movimento mais rápidos, intercalado pelo segundo movimento, que é mais lento. O concerto ele é em Ré maior, mas o segundo movimento é em Sol maior, o que me confundiu bastante estudando só uma semana, porque algumas coisas do primeiro movimento do terceiro eu acabava tocando em Sol maior, o que estava em Ré maior. E o segundo movimento que estava em Sol maior eu acabava tocando em Ré maior. Então, confundiu um pouco durante esse estudo de uma semana. Mas fora isso, ele segue um padrão bem clássico e um padrão, inclusive, do primeiro concerto do Mozart, o concerto em Sol maior, que ele intercala entre escalas sequenciais e escalas formadas em terças, que é um padrão relativamente simples, mas isso que é o mágico do Mozart, ele trabalha coisas simples, mas na hora de tocar, se você não toca esse simples bem tocado, acaba ficando muito feio. Então, ele repete esse padrão, ele trabalha coisas simples, mas de uma forma rebuscada, que se você não tocar direito, não vai soar tão legal. Essa foi a primeira vez que eu toquei esse concerto, que eu estudei esse concerto, e para mim eu achei ele relativamente mais fácil do que o concerto em Sol maior. Talvez por já estar acostumado com os padrões, né, que o concerto em Sol ele traz, talvez tenha me facilitado estudar esse concerto, mas eu achei que alguns elementos, por mais que sejam parecidos, o concerto em Sol maior é muito mais complicado de executar e talvez tenha sido muito melhor trabalhado para flauta. O Mozart decidiu trabalhar muito melhor para flauta em Sol maior do que em Ré maior. E, inclusive, isso traz uma curiosidade sobre esse concerto. O concerto em Ré maior para flauta, na verdade, é uma adaptação do concerto em Dó maior do oboé que o Mozart trouxe para a flauta. Como isso aconteceu? Um flautista alemão encomendou com Mozart algumas peças. 4 quartetos com flauta e 3 concertos para flauta. Mozart acabou escrevendo 3 quartetos e somente um concerto para flauta. Quando ele chegou no segundo concerto, que é esse em Ré maior, ele decidiu não escrever e ele pegou um concerto que ele já tinha escrito para outro instrumento, que foi o oboé, e adaptou para a flauta. Aparentemente, Mozart fez essa adaptação, porque ele não gostava muito da flauta. Ele já tinha feito algumas obras, já tinha feito o Concerto em Sol, que é um concerto maravilhoso, e na hora de escrever o segundo concerto, ele não estava se sentindo capaz de escrever um segundo concerto para alguma coisa que ele não gostava. Então ele decidiu adaptar a peça de um outro instrumento para a flauta transversal. O que demonstra até um pouco a genialidade dele, né? De ele conseguir escrever tão bem, o primeiro concerto ele conseguiu escrever tão bem, e mesmo no momento que ele não estava se sentindo bem para escrever para um instrumento que ele não gosta, ele consegue adaptar muito bem e trazer características, trazer elementos da flauta num concerto que era de outro instrumento. Então essas foram as minhas impressões desse concerto. Foi uma semana assim bem picotada, eu consegui estudar muito pouco, mas como eu disse, eu achei ele um pouco mais fácil, então eu tive mais facilidade de conseguir estudar e tocar algumas coisas e sair. Assim, consegui tocar algumas coisas, alguns detalhes ainda faltam. Assim, uma semana é muito pouco para trabalhar detalhes, mas é um desafio mais de leitura e ver até onde eu consigo tocar e estudar as peças. É isso, obrigado, espero que vocês gostem.